Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje eu resolvi falar sobre uma coisa que vocês conversam bastante comigo, que é sobre experiências boas e ruins com psicólogos e psiquiatras. Então resolvi vir aqui contar as minhas experiências hoje, algumas coisas que eu vejo assim sendo da área. Antes que alguém pergunte, eu tô cursando psicologia, só que muitos dos cursos que eu faço pegam muitas áreas de saúde, então eu acabo assistindo aula até de medicina. Então acho que eu posso falar um pouquinho, tá bom? Até pela minha experiência, que meu filho tem coisa pra contar. Bom, pra quem não sabe ainda, eu sou bipolar, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Eu tava numa fase muito conturbada da minha vida, então eu procurei um psicólogo. Só que eu não tive uma experiência muito boa com esse psicólogo, porque ele passava a maior parte da consulta, que já era tipo uma vez no mês, e olhe lá, porque pelo plano é complicado. Ele passava a maior parte da consulta falando sobre ele, e eu ficava tipo, é mesmo? Mas numa das raras vezes que ele parou pra me ouvir, ele falou que o que eu sentia era mais pra transtorno bipolar do que depressão e ansiedade, porque eu tinha as alterações de humor. Porque até então ele tinha me diagnosticado com depressão e ansiedade, com umas sessões que eu falo muito sobre mim. Enfim, massa, mas ele ficava dizendo que eu não deveria procurar um psiquiatra. Eles evitam passar para o psiquiatra porque é o maior processo de encaminhamento em alguns planos de saúde. Não todos, lógico, mas em alguns. E o meu daquela época era pedir encaminhamento a outro médico, enfim, foi uma confusão, mas eu sei que eu fui lá, eu sou teimosa, fui lá e pei. Fui ao psiquiatra, e naquele dia o psiquiatra estava com a vontade de viver, de atender as pessoas e de cuidar das pessoas, só que não. Daí eu falei pra ele que o meu psicólogo da época suspeitava que eu era bipolar, e assim, isso era uma coisa que eu já tinha em mente, porque eu tenho um conhecimento sobre os transtornos. Daí ele me fez a pergunta, ai, até hoje eu não esqueço, foi ridícula. Mas você já quis comprar um carro? Daí eu fiquei, não um carro, mas muitas coisas assim, tivesse impulsividade e tal. Querer comprar as coisas, ter essa mania de grandeza e tal. Acontece, é coisa do transtorno bipolar, eu tenho um vídeo só pra isso. Aí ele falou, mas você não quis comprar um carro ou você não é bipolar? É o que, boy? Porque isso faz muito sentido, só sei que chegou uma hora que eu já tava tipo, pelo amor de Deus, eu só quero sair daqui. E acabou que ele me prescreveu o antidepressivo. E assim, gente, transtorno bipolar, você não pode tratar só com antidepressivo. Transtorno bipolar é tratado com estabilizador de humor e talvez o antidepressivo, mas não sozinho, com estabilizador de humor. Mas enfim, na época eu fiquei me sentindo péssima porque eu tava numa fase muito complicada e eu tava tentando consegui ajuda e parecia que as pessoas não acreditavam em mim, não tentavam me ajudar. Eu fui lá atrás de marcar outro psiquiatra, só que esse foi muito de boa. Enfim, depois de um tempo, aí sim, ele concordou que eu era bipolar e tal, e a gente começou a usar um estabilizador de humor leve com antidepressivo. E aí, deu até uma estabilizada assim, mas não durou muito. Ele era um excelente médico, ele realmente escutava, só que pelo plano é muito difícil de você conseguir vaga. E eu só consegui a consulta com ele tipo de 3 em 3 meses e eu estava precisando de uma maior frequência. Sem falar que os psicólogos do plano eu não me dei com nenhum. Daí, numa crise maior, eu acabei entrando em contato com a clínica que fazia internação e tinha a parte ambulatorial. E eu realmente pensei em me internar por muito tempo porque a situação estava muito séria, mas aí a gente acabou optando por um tratamento mais intensivo. Foi caro, mas eu acho que eu não estaria aqui hoje se não fosse por isso. E hoje eu tô muito bem. Eram 2 psicólogas por semana e psiquiatra uma vez no mês. Então, foi aí que eu tive mais certeza do meu diagnóstico e elas eram maravilhosas. Com terapia, eu confesso que eu sou complicada, sabe? Eu não consigo me dar muito bem com terapia, essa terapia convencional. Mas funciona pra muita gente, por isso eu recomendo que vocês tentem. Comigo não funciona porque eu sou uma pessoa complicada. E essa psiquiatra, gente, que mulher maravilhosa, foi a melhor psiquiatra, de longe, que já me atendeu. A gente fez a mudança de medicação algumas vezes e é normal, gente, isso, muita gente fica, ai, mas essa medicação tá fazendo efeito, aí troca, mas essa também tá fazendo efeito, ai meu Deus, medicações não fazem efeito comigo, e agora é o fim do mundo? Calma, muito provavelmente se você já usou, tipo, muitas medicações e nenhuma fez efeito, é porque talvez não seja um problema psiquiátrico, mas clínico. Talvez seja um problema físico, sei lá. Mas se for psiquiátrico pode demorar um pouco, mas vai encontrar o remédio certo, não se desespere. Eu devo ter trocado de medicação umas 5 vezes, 6 vezes, e já faz uns meses assim que eu tô estável, tá? Agora uma dica que eu dou pra vocês é, se vocês estiverem no psiquiatra e esse psiquiatra estiver passando muito remédio pra você, já suspeite. É claro que depende da situação, depende do que você tem, só que, na minha opinião, sempre dá pra dar um jeito de uma forma mais simples. Muito remédio não faz bem.
Eu não acho que faça, por experiência própria. Porém, cada caso é um caso, né? Fiquem de olho com isso de plano de saúde, sim. Também procurem faculdades. Tem faculdade que oferecem terapia ou de graça ou por um preço tipo 10, 20 reais, super acessível. Agora, um caso que aconteceu, que até hoje eu fico... Cara, é muita responsabilidade do psiquiatra, sabe? Igual que me atendeu, porque se eu tivesse tomado aquele antidepressivo que ele me receitou, podia ter dado merda. Mas aconteceu com uma amiga minha, eu não vou falar o nome dela, eu vou chamar ela de Joana, mas não é o nome dela. Ela já tinha comentado comigo que era bipolar, mas a gente nunca tinha parado pra conversar realmente sobre isso. Daí, depois ela tava falando que, tipo, tava muito instável e ela não podia nem trabalhar, nem estudar, nem nada. Aí eu perguntei, qual medicação tu toma? Daí ela, eu não tô tomando medicação porque o médico disse que já me deu todas e nenhuma mais fazia efeito. Então quando ela falou que não tava tomando remédio, eu já fiquei, tem algo muito errado aqui. E aí eu comecei a conversar com ela sobre a vida dela, fazer perguntas, e acabou que ela era muito facilmente, muito visivelmente borderline e não bipolar. E o psiquiatra, além de encher ela de remédio, ainda disse que ela ia ficar sem nada, que não pode no transtorno bipolar, porque ele não se via nela. A recomendação médica é que bipolar tome remédio até o fim da vida. Não é legal, mas é a nossa realidade no momento. Eu tenho um vídeo também falando da diferença entre bipolar e borderline, então vocês encontrem no canal, não tem muito vídeo não. E daí eu recomendei que ela procurasse um outro psiquiatra, porque esse aí, pelo amor de Jeová, ele nem sequer encaminhou ela pra terapia. Nem sequer pra terapia, pelo amor de Deus, ela é border. Só pela terapia e estando num ambiente que faz bem pra ela, isso já, tipo, em alguns casos realmente precisa de medicação no borderline, mas não é aquela coisa do bipolar. Não é um transtorno de humor que vai precisar de remédio pra vida inteira. Então o que eu tenho a dizer pra vocês é provável que vocês tenham experiências ruins, mas não desistam que uma hora vai dar certo. E talvez vocês não se deem bem com a primeiro psicólogo, segundo, terceiro, mas vocês podem tentar outros tipos de terapia, porque tem vários. Também podem fazer psicanálise. E aí é ver o que se dá melhor com você. O que a gente tem que fazer é se cuidar, e se cuidar pela gente. Porque pra ficar bem com o outro já vai ser uma consequência se a gente estiver bem com a gente mesmo. Eu acho que é isso, mas eu tenho a sensação que eu esqueci de falar algo. Bom, espero que vocês tenham gostado e tchauzinho!